Tsi. Transforma sua guerra em uma cruzada. Estratégias para levantar o moral. O segredo de motivar as pessoas e manter seu bom astral é fazer com que pensem menos nelas mesmas e mais no grupo. Envolva-as em uma cruzada contra um inimigo odiado. Faça com que vejam a própria sobrevivência como associada ao sucesso do exército como um todo. Em um grupo em que as pessoas estão verdadeiramente unidas, humores e emoções são tão contagiantes que fica fácil contaminar suas tropas com entusiasmo. Líder da linha de frente. Deixe que seus soldados o vejam nas trincheiras sacrificando-se pela causa. Isso os encherá do desejo de seguir seu exemplo e agradar você. Que as recompensas e punições sejam raras, mas significativas. Lembre-se, um exército motivado pode fazer maravilhas, compensando qualquer falta de recurso material. Estratégia 7, Pi 106. A arte do gerenciamento humano. Nós, humanos, somos egoístas por natureza. Nossos primeiros pensamentos em qualquer situação giram em torno de nossos interesses. Como isto vai me afetar? Como isto vai me ajudar? Ao mesmo tempo, por necessidade, tentamos disfarçar nosso egoísmo, fazendo nossos motivos parecerem altruístas ou desinteressados. Nosso inveterado egoísmo e nossa habilidade em disfarçá-lo são problemas para você como líder. Você pode achar que o entusiasmo e o comprometimento das pessoas que trabalham para você são sinceros. Isso é o que elas dizem, e isso é o que suas ações sugerem. E aí, você vai aos poucos percebendo sinais de que esta ou aquela pessoa está usando sua posição no grupo para promover interesses puramente pessoais. Um dia você acorda e se descobre liderando um exército de indivíduos coniventes, egoístas. É quando você começa a pensar no moral, em encontrar um jeito de motivar suas tropas e moldá-las em um grupo. Talvez você tente com astúcia elogiar as pessoas, oferecer a elas a possibilidade de ganhar uma recompensa e acabe percebendo que as estragou, reforçando o egoísmo delas. Quem sabe você tente punições e disciplina só para deixá-las ressentidas e na defensiva. Ou tente inflamá-las com discursos e atividades de grupo, mas hoje em dia as pessoas são céticas. Elas perceberão o que você está fazendo. O problema não é o que você está fazendo, mas sim que já é tarde. Você começou a pensar no moral só depois que isso se tornou um problema, não antes. Esse é o seu erro. Aprenda com os grandes motivadores e líderes militares da história. A maneira de conseguir que soldados trabalhem juntos e mantenham o moral é fazê-los se sentir parte de um grupo que está lutando por uma causa digna. Isso os distrai de seus próprios interesses e satisfaz sua necessidade humana de se sentirem parte de algo maior do que eles. Eles começam logo a associar seu próprio sucesso ao do grupo. Seus próprios interesses e os interesses maiores coincidem. Neste tipo de exército, as pessoas sabem que o comportamento egoísta as desgraçará aos olhos de seus companheiros. Elas se tornam sintonizadas com uma espécie de consciência de grupo. O moral é contagiante. Coloque as pessoas em um grupo coeso, animado, e elas naturalmente pegarão esse espírito. Se elas se rebelam ou revertem para um comportamento egoísta, são facilmente isoladas. Você precisa estabelecer esta dinâmica assim que se tornar o líder do grupo. Ela só pode vir do topo, isso é, de você. A habilidade para criar a dinâmica de grupo correta, para manter o espírito coletivo, é conhecida na linguagem militar como gerenciamento humano. Os grandes generais da história, Alexandre, o Grande, Aníbal, Napoleão, foram todos mestres nesta arte que, para os militares, é mais do que simplesmente importante. Em batalha, ela pode ser o elemento decisivo, uma questão de vida ou morte. Na guerra, Napoleão disse certa vez: o moral está para o físico na relação de 3:1. Ele queria dizer que o espírito de luta de suas tropas era crucial para o resultado da batalha. Com soldados motivados, ele podia derrotar um exército 3 vezes maior do que o seu. Não se pode fazer nada com um exército que é um amálgama de 100 pessoas aqui, 100 pessoas ali e assim por diante. O que se pode conseguir com 4.000 homens, unidos e de pé ombro a ombro, não se pode fazer com 40 ou mesmo 400.000 homens divididos e empurrados para lá e para cá por conflitos internos. Regras de guerra e bravura. Mubarak Shah, Pérsia, século XIII. Estratégia 7, P 107. Para criar a melhor dinâmica de grupo e evitar problemas de moral destrutivos, siga estes 8 passos cruciais extraídos de escritos e experiências dos mestres na arte. É importante seguir o máximo de passos possível. Nenhum é menos importante do que qualquer outro. Passo 1. Una suas tropas em torno de uma causa. Faça-as lutar por uma ideia.
Agora, mais do que nunca, as pessoas têm fome de acreditar em alguma coisa. Elas sentem um vazio que, se deixadas sozinhas, podem tentar preencher com drogas ou modismos espirituais. Mas você pode tirar proveito dele canalizando-o para uma causa pela qual você possa convencê-los de que vale a pena lutar. Una as pessoas em torno de uma causa e você cria uma força motivada. A causa pode ser qualquer coisa que você quiser, mas você deve representá-la como progressista. Ela se encaixa no presente, está do lado do futuro, portanto, está destinada ao sucesso. Se necessário, você pode lhe dar um verniz de espiritualidade. É melhor ter algum tipo de inimigo para odiar. Um inimigo pode ajudar um grupo a se definir em oposição. Ignore este passo e você ficará com um exército de mercenários. Você merecerá o destino que, em geral, aguarda esses exércitos. Passo 2. Mantenha-os de barriga cheia. As pessoas não podem se sentir motivadas se suas necessidades materiais não forem satisfeitas. Se elas se sentirem exploradas de alguma maneira, seu egoísmo natural virá à tona e elas começarão a se desgarrar do grupo. Use uma causa, algo abstrato ou espiritual, para uni-las, mas satisfaça suas necessidades materiais. Não precisa mimá-las com pagamentos excessivos. Um sentimento paternalista de que estão sendo cuidadas, de que você está pensando no conforto delas, é mais importante. Atendendo às suas necessidades materiais, ficará mais fácil solicitar mais delas quando chegar a hora. Passo 3. Lidere da linha de frente. O entusiasmo com que as pessoas aderem a uma causa inevitavelmente mingua. Uma coisa que acelera sua perda e que produz descontentamento é a sensação de que os líderes não praticam o que pregam. Desde o início, suas tropas devem ver você liderando da linha de frente, dividindo com elas os perigos e os sacrifícios, levando a causa a sério você também. Em vez de tentar empurrá-las por trás, faça-as correrem para acompanhar você. Passo 4. Concentre seu Qi. Existe uma crença chinesa em uma energia chamada Qi, que reside em todos os seres vivos. Todos os grupos têm seu próprio nível de Qi, físico e psicológico. Um líder deve compreender esta energia e saber como manobrá-la. O ócio tem um efeito terrível sobre o Qi. Se não estão trabalhando, os soldados ficam desanimados. As dúvidas se insinuam e interesses egoístas tomam conta. Do mesmo modo, estar na defensiva, sempre esperando e reagindo ao que o inimigo oferece, também faz baixar o Qi. Portanto, mantenha seus soldados ocupados, atuando com um propósito, movendo-se em uma direção. Não os faça esperar pelo próximo ataque. Empurrando-os para frente, você os excita e os deixa famintos de batalha. A ação agressiva concentra o Qi, e o Qi concentrado é pleno de força latente. Que peitoral mais forte do que um coração puro! Triplamente armado está o que tem sua disputa justificada. E o que está nu, embora trancado em aço, cuja consciência com injustiça é corrompida. Henrique V, William Shakespeare, 1564–1616. Há sempre momentos em que o lugar do comandante não é lá atrás com sua equipe, mas com as tropas. É pura tolice dizer que a manutenção do moral dos homens é tarefa do comandante do batalhão apenas. Quanto mais alta a patente, maior o efeito do exemplo. Os homens tendem a não sentir nenhum contato com um comandante que, eles sabem, está sentado em algum lugar no quartel-general. O que eles querem é o que se poderia chamar de contato físico com ele. Em momentos de pânico, fadiga ou desorganização, ou quando algo fora do comum tem de ser exigido deles, o exemplo pessoal do comandante faz maravilhas, especialmente se ele teve o bom senso de criar uma espécie de lenda em torno de si mesmo. Marechal de Campo Erwin Rommel, 1891 a 1944. Estratégia 7. P-108. Passo 5. Brinque com as emoções deles. A melhor maneira de motivar as pessoas não é através da razão, mas através das emoções. Os humanos, entretanto, são naturalmente defensivos, e se você começa apelando para suas emoções, alguma arenga histriônica, eles o verão como manipulador e se retrairão. O apelo emocional precisa de uma estrutura. Baixe as defesas deles e faça-os se unirem como um grupo, colocando-os em um espetáculo, entretendo-os, contando-lhes uma história. Agora eles têm menos controle sobre suas emoções, e você pode se aproximar deles de uma forma mais direta, emocionando-os facilmente das risadas, a raiva ou ódio. Os mestres do gerenciamento humano têm uma noção de teatro. Eles sabem quando e como atingir seus soldados no peito. Passo 6. Misture rispidez com bondade. A chave para o gerenciamento humano é um equilíbrio entre punição e recompensa.
Prêmios demais estragam seus soldados, e eles acham que você não está fazendo mais do que sua obrigação. Punições demais destroem o moral deles. Você precisa conseguir o equilíbrio certo. Faça de sua bondade uma coisa rara, e até mesmo um comentário ocasional afetuoso ou um ato de generosidade terá um significado enorme. Raiva e punição devem ser igualmente raras. Em vez disso, sua severidade deve assumir a forma de padrões muito altos que poucos possam alcançar. Faça seus soldados competirem para agradá-lo. Faça-os se esforçarem para ver menos rispidez e mais bondade. Passo 7. Crie o mito de grupo. Os exércitos com moral mais alto são aqueles que foram testados em batalha. Soldados que lutaram uns ao lado dos outros durante muitas campanhas forjam um tipo de mito grupal baseado em suas vitórias passadas. Estar à altura da tradição e fama do grupo passa a ser uma questão de orgulho. Quem não se esforça para isso se sente envergonhado. Para gerar este mito, você precisa liderar suas tropas em tantas campanhas quanto for possível. É prudente começar com batalhas fáceis que eles possam vencer, aumentando sua confiança. Somente o sucesso ajudará a unir o grupo. Crie símbolos e slogans que se encaixem no mito. Seus soldados vão querer participar. Passo 8. Seja implacável com os resmungões. Dê alguma liberdade de movimento aos resmungões e descontentes crônicos, e eles espalharão a intranquilidade e até o pânico no grupo todo, o mais rápido possível. Na época da primavera e do outono, o estado de Qi era invadido pelos estados de Jin e Yang. De início, os invasores dominaram as forças militares de Qi. Um dos eminentes nobres da corte de Qi recomendou o mestre nas artes guerreiras Tian Hanju ao senhor de Qi. A este homem, mais tarde chamado Sima Hanju, é atribuído o famoso manual militar A Arte da Guerra de Sima. O senhor de Qi então chamou Hanju para discutir com ele questões militares. O senhor ficou muito satisfeito com o que Hanju tinha a dizer e o fez general, indicando-o para liderar um exército a fim de resistir à agressão das forças de Yang e Jin. Hanju disse: "Sou de condição social inferior, mas o senhor me promoveu e me colocou acima até dos grandes. Os soldados ainda não são leais a mim, e o povo não está familiarizado comigo. Como um homem sem importância, minha autoridade é pouca. Requisito um de seus ministros preferidos, alguém respeitado pelo Estado, para ser o supervisor do exército." O senhor concordou com seu pedido e indicou um nobre para ser o supervisor. Hanju despediu-se, combinando encontrar-se com o nobre no quartel-general militar ao meio-dia do dia seguinte. Em seguida, Hanju voltou correndo para acertar um relógio de sol e uma clepsidra para esperar o novo supervisor. Ora, você deve isolá-los e se livrar deles. Todos os grupos contêm um núcleo formado por gente que está mais motivada e disciplinada do que o resto, seus melhores soldados. Reconheça-os, cultive a boa vontade deles e os coloque como exemplos. Estas pessoas servirão como lastro natural contra aqueles que estão insatisfeitos e em pânico. Você sabe, estou certo que não é número nem força o que leva à vitória na guerra, mas o exército que entra na batalha mais forte de espírito, em geral seus inimigos não conseguem vencê-lo. Xenofonte e Xemiplos. Históricos. Primeiro, no início da década de 1630, Oliver Cromwell, um gentil homem provinciano e fazendeiro em Cambridgeshire, Inglaterra, caiu vítima da depressão e de constantes pensamentos de morte. Em crise profunda, ele se converteu à religião puritana e, de repente, sua vida tomou um novo rumo. Ele sentiu que havia experimentado uma comunhão direta com Deus. Agora, ele acreditava na providência, a ideia de que tudo acontece por uma razão e segundo a vontade de Deus. Enquanto antes, eu tinha sido melancólico e indeciso. Agora ele estava cheio de propósito. Ele pensava estar entre os eleitos de Deus. Cromwell acabou tornando-se membro do parlamento e defensor veemente das pessoas do povo em suas queixas contra a aristocracia. Mas ele se sentiu marcado pela providência por algo maior do que a política. Ele tinha visões de uma grande cruzada. Em 1642, o parlamento, em uma luta acirrada com Charles I, votou a favor do corte no orçamento do rei até ele concordar com limites ao poder real. Quando Charles recusou, estourou a guerra civil entre os cavaleiros e os cabeças redondas. Os defensores mais fervorosos do parlamento eram puritanos como Cromwell, que via a guerra contra o rei como a sua chance. Mais do que sua chance, a sua vocação. Embora Cromwell não tivesse antecedentes militares,
Ele rapidamente formou uma tropa de 60 cavaleiros de sua nativa Cambridgeshire. Seu objetivo era incorporá-los em um regimento maior, ganhar experiência lutando sob outro comandante e, aos poucos, provar seu valor. Ele estava confiante na vitória final, pois via seu lado como imbatível. Afinal de contas, Deus estava a seu lado, e todos os seus homens acreditavam na causa de criar uma Inglaterra mais devota. Apesar de sua falta de experiência, Cromwell era uma espécie de visionário militar. Ele imaginava um novo tipo de guerra encabeçada por uma cavalaria mais rápida, mais móvel. E nos primeiros meses de guerra, este novo supervisor era um aristocrata orgulhoso e arrogante. E imaginou que, como supervisor, ele estava liderando seu próprio exército.